a gente tinha aí algumas perspectivas bem otimistas, né, de que o PIB não cresceria, haveria uma recessão aqui no Brasil, mas ele não atingiria patamares muito altos. Recentemente, assim, a última pesquisa que eu li da Tendências fala que até dezembro o PIB do Brasil pode chegar a menos 8,8%. Então, isso é preocupante. Então, quando eu falo que pode ter essa queda, e aí o crescimento retoma em V, significa que no mesmo espaço de tempo a economia cresce. Então, 2 trimestres de recessão, nos próximos 2 trimestres, há uma subida rápida. E a gente sempre usa aí como, às vezes, medida, né? O pessoal gosta, que estuda finança comportamental, gosta de analisar isso pelo comportamento da Bolsa de Valores, né? Dos índices aqui da Bovespa. Aí, por outro lado, eu posso ter também um período de não crescimento, e aí, então, a gente vai voltar a retomar a economia em U. Caiu, mas eu vou demorar um pouco mais do que o mesmo período de decréscimo para subir. Então, eu vou ficar um período mais longo do que 2 trimestres para voltar a crescer e crescer numa curva um pouquinho mais lenta. E aí, então, isso seria só para 2021. Como eu posso ter também este crescimento voltado em ondas, aí eu chego num W. Caiu, eu posso subir, alcançar o mesmo patamar, e aí vem uma segunda onda da epidemia, uma segunda onda da doença, né? E volta a crescer este número. Aí, novamente, eu tenho uma queda e vou retomar depois de passar essa segunda onda. E, por fim, eu posso ter uma situação tão complexa em que a queda foi abrupta e aí o país não consegue mais voltar ao mesmo nível de crescimento. Aí eu tenho, então, aí eu não tenho um crescimento, né? Mas eu tenho aí uma estabilidade, mas uma estabilidade para um nível maior, né? Então, isso vai impactar e vai me dizer mais ou menos quando a retomada se dará. O pior cenário seria uma retomada em L. Ao que tudo indica, né, pelo que a gente tem visto, uma boa safra, o dólar alto, o superávit da balança comercial, pode ser a bolsa retomando, né, alguns pontinhos, hoje acho que já fechou nos 87 mil pontos, já não retorna ao nível anterior, mas já tem uma melhora. Pode ser que a nossa retomada, como diz o nosso ministro da Economia, seja em V. E se for isso, então, a retomada do crescimento venha a ser mais rápido. Contando, é claro, que a gente não tenha uma segunda onda da doença. E é por isso que, então, os governos fazem este balanço. Na verdade, quando se fala, a gente tem que achatar a curva. Não é tratar todo mundo, significa dar a possibilidade de que todas as pessoas doentes sejam tratadas, né, pelo sistema de saúde. Porque se todas adoecerem ao mesmo tempo, a gente não teria como tratar. Essa é a visão, né, do agente público. Como passar este período de uma forma menos traumática para aqueles que estão doentes e dar assistência para todos. Lembrando que o direito à saúde aqui no nosso país é um direito constitucional, né, e é um direito universal, porque todos têm o mesmo direito à saúde. Então, todos, em regra, têm direito a um tratamento digno e humano pelo sistema de saúde público, que é o nosso sistema, né, diferentemente de muitos outros países. Doutora, deixa eu aproveitar para perguntar uma coisa para a senhora. E o aspecto financeiro para o cidadão nesse contexto? A senhora acredita que as pessoas estão se reinventando para garantir a sua sustentabilidade com a redução de seu poder financeiro? Vou dar um exemplo. Aqui em casa, né, sou eu, meu marido, nós trabalhamos e tenho 2 filhas. Uma delas, a mais nova, perdeu o emprego nessa pandemia. Ela estava no período de experiência, lógico. Aí ela foi a primeira que a empresa desligou. E a outra, que é formada em Direito,
ela tá trabalhando e teve sua redução de horário com redução de salário. Lógico, a gente está dando todo o apoio, porque moram com a gente e tal, mas e as outras famílias? Que às vezes o pai, o chefe, né, da família, passou por esse corte. O que a senhora acredita com tudo isso? Eu acredito que a recuperação do número de empregos, como a gente conhece, eu acho que não volta ao que era antes. Eu acho que durante esse período foram descobertas novas formas de trabalho. Eu acho que as pessoas descobriram que o home office é algo não temporário, mas que veio realmente para ficar. Se nós tínhamos alguma dificuldade em implementar o teletrabalho ou o home office, isso se concretizou neste momento. Tanto que o plano de retomada, da retomada econômica, né, aqui em São Paulo, divulgado hoje, lá numa das orientações já fala, se possível, manter o trabalho à distância, né, o teletrabalho ou a forma do home office. Este período da pandemia, o que nós vimos foram duas medidas provisórias importantíssimas editadas pelo governo para tentar solucionar o problema da renda e do emprego, que é a 927 e a 936. E aí instituindo alguns mecanismos de manutenção. Então, é importante, hoje mesmo na coletiva, o Bruno Dalcomo e o Bruno Bianco bem esclareceram, se tiver, ao mesmo tempo em que nós tivemos o número de desligamentos bastante alto, o número de manutenção de emprego foi mais alto ainda, porque com essas duas medidas provisórias e as modalidades de manutenção criadas, foram mantidos 8 milhões de empregos. Então, a manutenção superou em muito o número de desligamentos, né? Embora o desligamento tenha ultrapassado o número de admissões nesse período comparado com abril do ano passado. Mas a queda da renda, eu acho que tem alguns setores que vai ser irreversível, principalmente em razão do endividamento de muitas empresas, né? Muitas grandes empresas que trabalhavam com prêmios, bônus, essa forma de remuneração por variável tende a acabar durante o período de pandemia. Várias empresas cortaram bônus, prêmios, e, diante da dificuldade, vão permanecer assim por um longo período. Então, eu não digo a diminuição do salário, mas eu falo da diminuição da renda do trabalhador, considerando outras parcelas, né? E até mesmo o trabalho em casa, para o trabalhador, pode trazer uma diminuição de renda, não só porque houve redução de jornada e redução do seu salário ou suspensão do contrato, como uma das formas aí autorizadas pela lei, mas também porque ele perde alguns benefícios, né? Muitas vezes o trabalhador ele recebe o auxílio, o vale transporte, e ele acaba não usando, fica com o vale transporte. A gente sabe que não é o correto, mas sabe que é isso que acontece no dia a dia. Então, de diversas formas, a renda do trabalhador vai diminuir. E aí a modalidade de trabalho, eu acho que ao mesmo tempo que rapidamente a gente teve que se adaptar a essa nova realidade tecnológica, neste curto período, nós não conseguimos repor essa mão de obra necessária, que precisa de um treinamento. Então, a área de TI é hoje uma área que empregou, impressionante, né? Ao contrário de outros setores da economia que desempregaram, o setor de TI também, o próprio comércio, empregou muito. Eu conheço as empresas da área de TI que abriram neste período cerca de 400, 500 vagas por mês, né, diante da demanda da tecnologia. Mas, e aí vem o outro problema, que a gente tem também aí entrando em vigor a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai exigir também a formação de pelo menos três novos cargos, novas funções
para as empresas que vão ter que se adaptar aí a nova, e se adequar, adaptar não, se adequar à nova Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente tem um leque muito grande de opções, ao mesmo tempo que diminui renda, que diminui os postos de trabalho, a gente vai ter novas profissões, novas formas de trabalhar, né, até e novas formas de remunerar. E a senhora não acha que, com tudo isso, nós teremos um longo prazo de recuperação, tanto para o trabalhador como para o nosso país? Ou a senhora acredita que vai ser rápido com isso? Eu gostaria de ser bastante otimista. Eu gosto de ser otimista e acreditar que essa recuperação seja rápida, né? Que haja realmente essa aceleração. Alguns bancos, né, até diminuíram a previsão de crescimento, mas a maioria ainda mantém a previsão de aumento do PIB para o ano que vem, pelo menos da ordem de 3%. Professora, fazendo um adendo bem rápido aqui, ó, até levando isso, até quando você comentou sobre as mudanças até no formato do emprego, como vai mudar, você já chegou a imaginar que agora com essa tecnologia que a gente tem das videoconferências, webinars e companhia limitada, você percebeu que, como, por exemplo, o turismo de negócios vai cair absurdamente, porque muita gente descobriu agora que você consegue fazer uma conferência mundial pelo sistema hoje, pelo Zoom, pelo Meeting, né, outras plataformas que conseguem transmitir isso. Vai ter a se aprimorar a partir de agora, que eles vão ganhar agora muito investimento, vão subir em bolsa, vão conseguir investir drasticamente na transmissão, melhorando. Daqui a pouco todo mundo vai ter um canal de TV. Né? Então, como você falou com relação ao digital, é exatamente isso, né? Muitas pessoas que não se atentarem que a questão digital hoje, ela é agora o supra-sumo, vai ser o motor econômico mundial, se as pessoas não se adaptarem a isso, eu vou até repetir uma frase que eu falei ontem, que era muito legal, que o corona, ele é um asteroide que ele já bateu no solo, e só os dinossauros que vão morrer, fazendo uma alusão, fazendo um comparativo com o asteroide que caiu há milhões e milhões de anos atrás aqui na Terra. Então, essa questão de transformação, agora as pessoas vão ter que cada vez mais buscar capacitação, né? A capacitação vai ser uma coisa que vai colocar realmente, a pessoa sempre colocou, mas acho que agora a facilidade de acesso, a democratização com relação à informação, com a internet, acaba sendo muito mais fácil para as pessoas de buscar isso. Eu queria fazer uma consideração aqui, professora, que eu costumo dizer que hoje as pessoas que falam, fica em casa, geralmente são pessoas que muitas vezes conseguem ter a sua subsistência dentro de casa durante esse período. É fácil, muitas vezes, a gente falar isso com comida na geladeira, né? A gente sabe que boa parte do Brasil, o cenário brasileiro hoje, ele não tem nada disso, boa parte dele não tem geladeira cheia. Então, é muito difícil. Hoje, o Brasil, ele não tem lastro, mesmo que seja através de reservas internacionais, ainda mais com o dólar alto, a desvalorização da moeda, a gente talvez teria até um lastro maior de reservas internacionais. Se eu não me engano, estava na casa de 385 bilhões de dólares, né? O que equivaleria hoje a mais de quase 3 trilhões, isso, mais ou menos. Estou fazendo uma conta bem rápida aqui. Se você multiplicar vezes 6, você acha que o governo ele não tem lastro financeiro para manter realmente a população em casa? O que alguns dizem é que para manter a população em casa, realmente, você tem que ter uma política social muito intensa. E isso o Brasil fez muito bem a lição de casa. É claro que nós não temos reserva para fazer e implementar uma política desta, como foi feita nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o cidadão recebe na sua casa semanalmente um cheque da ordem de 900, 920 dólares, né, para aqueles que estão cadastrados e que pagaram imposto de renda o ano passado. Então, tem muito mais dinheiro, um país muito mais rico. O nosso problema é a dívida fiscal, ou seja, quanto mais benefícios sociais se vai implementando e com pouco recurso, o que pode acontecer? Né? Girar uma dívida fiscal do governo muito grande. E aí sempre vem, será que vai poder imprimir papel, vamos imprimir dinheiro? Se isso acontecer, a gente vai ter inflação.
Então, são cenários que têm que ser observados durante essa fase de crescimento. O que a gente tem visto, o que eu tenho observado aí dos comentários, é que, por enquanto, o Brasil está trabalhando muito bem e está tendo um bom ajuste fiscal. Não sabemos até quando, principalmente porque há uma intenção também de prorrogar o benefício, o auxílio emergencial, ainda que em valor menor, mas esticar para mais uns 2 ou 3 meses. Então, tudo isso tem que ser estudado. Eu li hoje que no Japão, por exemplo, além da ajuda para o trabalhador, é dada também uma ajuda para o próprio empreendedor, para pequenas empresas, da ordem de 50 mil reais por mês, equivalente. Agora, o que nós temos feito? O Brasil não tem reserva financeira para isso. O que ele faz? Ele disponibiliza a linha de crédito, mas com uma série também de entraves. O que nós temos visto é que do valor liberado para crédito, as pequenas e médias empresas não conseguem. Apenas, se não me falha a memória, 14% das empresas só estão acessando o crédito. Então, eu acho que são questões bem importantes, né? É você ajustar, né? Fazer a política social com política fiscal. São duas coisas imprescindíveis. Legal, Ricardo. É o equilíbrio, né? É buscar o equilíbrio entre ambos para que consiga buscar o caminho do meio, né? Lógico. Paulo, gostaria de fazer alguma consideração? Esse aspecto é interessante, né? Quando a gente chega nesse ponto aí, por exemplo, da questão do crédito, a gente vê que é engraçado você falar, tem crédito para quem já tem crédito. Na verdade, isso já sempre foi assim, né? Então, eu tenho um poder aquisitivo suficiente para conseguir crédito. Então, para mim, tá bom. Até porque o banco que estava me cobrando 10% está me cobrando agora só 5%, né? O meu limite da conta, que eu já tinha um limite gigantesco para poder trabalhar, que era 14%, para mim tá legal, o banco está cobrando 6%, né? Então, eu estou no lucro. Eu consigo fazer um financiamento para a minha folha pagando 3% ao ano. Mas é aquele indivíduo que não tem o crédito, ele não tem um score suficiente, um rating lá suficiente para conseguir empréstimo, para conseguir um financiamento, e nessa hora você tem disponível uma linha de crédito. É bem complicado esse cenário, né? O que eu acho que eu ia perguntar, na verdade, para a doutora Maria Cristina, o que, dentro do que o Guilherme estava falando, era se realmente não vai ser necessária essa redescoberta das pessoas, né? Esses dias o áudio da senhora está desligado. Se quiser ligar, pode ligar, que a gente vai conversando. Seu áudio tá no mudo. Eu estava conversando com uma amiga minha, psicóloga, assim, e ela comentou uma coisa que eu achei bem interessante. Ela falou assim: a gente tem que ter a consciência que todos nós temos várias habilidades. E por uma questão de conveniência, uma questão de vocação, uma questão de oportunidades, a gente potencializa normalmente uma ou duas delas e deixa de lado as outras, né? Só que pode ser que nesse cenário futuro, alguns dos meus potenciais eles fiquem inviabilizados. E aí, quanto mais tempo eu ficar me dedicando a esse potencial que eu sei que não vai ser viável, talvez pior fique a minha situação econômica, pior fique a minha situação profissional. Então, será que talvez não seja melhor eu mudar de foco, eu tentar redescobrir a outra vocação o mais rápido possível, porque algumas coisas podem não voltar. Eu estava vendo hoje de manhã no carro uma discussão da Associação dos Lojistas lá de Shopping Center, estava falando ao representante da associação. Então, né, eles estão fazendo um trabalho, acho que de Brasília abriu hoje, acho que no Paraná, que alguns já abriram. E ele estava comentando que os que já estão em funcionamento, as pessoas que em média ficavam 1h30 no shopping, estão ficando em média 20 minutos. Quer dizer, a pessoa vai, compra e vai embora, né? Só que, assim, para quem estuda essa parte, principalmente do negócio shopping center em si, o shopping não é um centro de compras. O shopping é um centro de entretenimento. O dono do shopping center, ele faz de tudo para que as pessoas fiquem no shopping por lazer.
né? Por isso que eu tenho praça de alimentação, por isso que eu tenho loja de brinquedo para criança, por isso que eles fazem aquelas grandes promoções em que atrai com brinquedo, com atrações, que é para que é um lugar onde as famílias se acostumaram a ir para ter lazer, ter momentos de lazer. E automaticamente você fica suscetível a uma publicidade intensa, a vitrines atrativas, a negócios atrativos, e você acaba consumindo. E, diga-se de passagem, muitas vezes, inclusive, consumindo desnecessariamente. E é isso que faz movimentar esse negócio, né? Hoje, eu ouvindo aqui, eu fiquei pensando, eu falei, realmente, como que vai ficar esse tipo de negócio que depende da aglomeração de pessoas para ter um volume de gente suficiente para manter o negócio? Né? Aqui em Bertioga, onde a gente vive, né? Tem muita gente que fala, pô, aqui devia ter um shopping, aqui devia ter um cinema grande, aqui devia... Não tem circulação de pessoas suficientes para manter, não sobrevive. Dizem que um grande shopping em São Paulo circula 250 mil pessoas por dia. Aqui você tem 70 mil pessoas e que tem um poder aquisitivo médio alto, deve ter umas 5 mil. Como que você vai manter um shopping funcionando, né? Então, eu queria que se a gente pudesse explanar um pouco sobre isso. O que fazer com essas atividades que provavelmente, se não deixarem de existir, elas não vão existir mais no mesmo formato que elas existem hoje, né? E aí, o que que essas pessoas vão fazer? Vão continuar insistindo lá, esperando o futuro incerto? Eu deixo para lá, eu vou fechar esse negócio, eu vou abrir outro, né? Como que a senhora vê esse cenário? O que eu tenho observado, e eu faço parte também da Associação Brasileira de Recursos Humanos, estou lá no conselho também da DRH, a gente tem estudado muito isso, que é a necessidade de reinvenção do profissional hoje, né? O profissional de antigamente ele passa a não existir, até no comportamento. Você tem a mudança do consumidor, a mudança de padrão de consumo e a mudança do padrão do profissional. A forma de interação, até mesmo a forma de interação com o profissional e o seu cliente muda bastante, né? Na relação até médico-paciente, com a criação da telemedicina, né? Na relação com o cliente e advogado, e até mesmo a relação com o Poder Judiciário, né? Onde também há uma retomada gradual da atividade presencial nos fóruns. Então, tudo isso tem modificado bastante, forçado juízes, promotores, advogados e até mesmo parte a participar de audiência por videoconferência. Então, tudo isso está gerando um novo profissional, né? Então, alguns, em questão de 2 meses e meio só, eu já vi várias pessoas que decidiram, nesse período, mudar de carreira, né? Em razão dessa mudança muito abrupta, veio muito rápido e que ninguém está preparado, mas que, por questão de sobrevivência, você tem que se reinventar. Eu acho que, para nós, eu e o professor Paulo, que somos da área jurídica, nós passamos por isso quando se inventou o processo judicial eletrônico, quando os Com processos certeza. deixaram de ser físicos e passaram a ser eletrônicos. A mudança de comportamento, principalmente para o juiz, foi algo assim bem difícil, porque criou-se ainda uma resistência, né? A resistência ao novo. E agora não dá para parar para pensar que eu vou resistir. Ou aceita ou não aceita, né? Não dá para Exato. falar em resistência. Mas eu acho que essa resistência que é interessante, né? Essa antes de ontem, acho que uns 3 dias atrás, a professora Marisa postou no grupo dos professores um elogio a um dos nossos professores. Vou até citá-la porque é meu amigo, é meu compadre, é meu irmão também, então ele não vai se importar que eu cite ele nominalmente, que é o professor André. Os alunos elogiando absurdamente a questão da desenvoltura dele nas ferramentas tecnológicas e que ele tá dando uma atenção muito grande e tal. E o que nos chamou a atenção? Que o André é um dinossauro para a tecnologia.
E era notório, ele nunca escondeu que ele não gosta de tecnologia, ele não gosta de internet, ele não gosta dessas coisas muito modernas, ele ainda é do caderninho, do papelzinho. E quando a gente se viu nesse cenário, ele começou a ir atrás, começou a ver o que fazer. E agora, Paulo, o que eu vou fazer? Meu Deus, ele vai, compadre, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? E vamos fazer. E aí assim, eu fiquei tão feliz de receber um elogio e um reconhecimento, e ver assim, que um profissional olhou para o cenário e falou: eu não tenho o que fazer, eu vou correr atrás. E deu certo. Os alunos, olha, obrigado, porque o professor está muito legal. E igual o André, vários outros professores que a gente até brinca, né, Marisa? Vamos fazer fofoca também dos colegas, né? A professora Paula, que é a coordenadora de pedagogia, eu dou risada. Se eu pudesse compartilhar, eu compartilhava aqui. Ó, Paulinha, o que você está aí? Então, você anotou aí a relação de lives para a gente? Ela tira a foto do caderninho e manda, ó, tá aqui. O mundo tá online, meu caderninho você não larga, né, Paulinha? Ai, não, meu caderno, minha vida. Mas eu também não. O professor André, que o professor Paulo estava citando, ele fez até uma dinâmica online, coisa que eu não consegui ainda fazer, que eles me chamam, que eu sou a rainha das dinâmicas. Ele foi na frente, ele já conseguiu fazer uma dinâmica. E eu, com inveja, estou procurando, estudando, e não achei ainda. E ele fez uma dinâmica muito bacana com o pessoal de pedagogia, com os alunos, né? Que até foi comentário do grupo, e eu fiquei sabendo porque meu marido faz parte da pedagogia. Mas eu achei muito legal. Eu falei, olha só, ele fez uma dinâmica, e é assim mesmo. Eu também tive muito problema no começo. Primeiro dia eu não consegui subir meus vídeos, fiquei apavorada. Eu estava parecendo que eu estava no meu primeiro emprego, primeiro dia. Eu fiquei nervosíssima dando uma aula online. Coisa que eu não fiquei ao vivo. Né? Mas agora já estamos tirando de letra, e é o que eu falo para os meus alunos da área de administração, e principalmente RH, que a gente está num período novo, né? Que a gente tem que reinventar mesmo, e eles ficam, e quando vai voltar? Quando vai voltar? Não temos data, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa estudar. Uhum. Eles estão sentindo que eles estão tendo bastante conteúdo. Eu falei, então aproveite, monte sua pasta online, né, no seu computador, salve seus conteúdos, que os professores estão mandando muita coisa boa para vocês, e de leitura, que vocês precisam se ajudar, não é só a gente, tem que correr atrás, né? Mas é para aí mesmo. Gente, as duas primeiras semanas, professora, só para complementar o que ela estava falando, a gente conseguiu colocar a faculdade no método remoto, que é isso que a gente está fazendo agora, e em 2, 3 dias a gente já conseguiu fazer isso. Isso acabou dando um fôlego para a faculdade nesse sentido. Teve muitas instituições que demoraram quase 30 dias para inserir o método remoto, até aí já perdeu o aluno, né? Porque muitas vezes o pessoal, vou parar, depois eu vejo o que vai ser, como vai ser. Não, a gente conseguiu dar continuidade. E eu passei as 2 primeiras semanas, quando houve a pausa para tudo, dando explicação para aluno, porque imagina, né, o pessoal sair do presencial e ir para o digital, né, aquele bloqueio para o novo. Muitas vezes pode até falar, muitas vezes não é igual ao presencial. Eu acredito que não, mas a gente consegue aproveitar com outras formas também. Os professores se reinventaram nos seus métodos pedagógicos. Muitas vezes já dá aquela aula há muitos anos, então já tem aquele repertório montado na internet, muitas vezes você já não consegue fazer dessa forma, então você tem que mudar os seus aspectos, né, de metodologia com relação a isso. E isso tirou também os professores da caixinha, da zona de conforto, e quem vai ganhar com isso é o aluno, principalmente quando voltar também para o presencial. A gente acredita que ele vai ganhar, porque o professor acho que ele vai começar também a dosar, porque ele viu que é uma ferramenta legal para criar trilhas de aprendizagem, um dia de tirar dúvidas, um dia de revisão de prova, faltou num dia da aula depois. Acho que a gente tem infinitas possibilidades de utilizar a tecnologia agora, e os alunos vão ser os grandes beneficiados disso, é isso que é bacana. A gente puxou um pouco a sardinha para o nosso lado, professora, mas é porque acaba sendo um pouco da experiência que a gente vive, dessa resiliência da qual a gente está tendo que passar agora, né, de mudar tudo isso.
Eu lembro que na época do PJE eu escrevi até um artigo sobre a resistência ao novo, né? A grande dificuldade que você tinha. Eu lembro que logo que começou, nem em PJE, era assim, quando começou lá na década de 90 o uso por computador. Tinha já um juiz no meu tribunal bem antigo, que ele indeferia todas as petições iniciais que fossem digitalizadas, porque ele achava que se o código dizia que podia ser manuscrita ou datilografada, não cabia digitalizada. Então, para ele, as petições iniciais eram ineptas. E aí, ao longo do tempo, a gente foi vendo, né, uma série de dificuldades, como os mais antigos, em se adequar. E isso é um exemplo bem simples. Agora, não, nós nos vimos diante de uma necessidade e que não dá tempo de pensar. É como eu digo, ou você aceita ou não aceita, né? Não tem opção. Você tem que fazer dessa forma. Eu, particularmente, tenho uma grande resistência. Eu não consigo ter aula online, né? Não sei, hoje eu já não leciono mais, mas sendo aluna, eu conseguir fazer um curso EAD, para mim, é muito difícil, porque eu não presto atenção. Né? Exige muita concentração que eu não consigo ter, é difícil. Eu ainda gosto de aula presencial, tudo. Mas quem já se acostumou com isso, vai tranquilamente e aproveitou esses 2 meses aqui de isolamento e de paralisação das atividades para fazer cursos, né? Porque vários institutos ofereceram cursos gratuitamente também. Então, muita gente se atualizou, se reinventou, se redescobriu, né? Para fazer alguma outra coisa. Eu acho que eu acho que esse é o caminho. Eu acho que a gente acaba se acomodando, né, doutora Maria Cristina? Como o Guilherme comentou, eu acho que a gente entra numa zona de conforto e a gente tem dificuldade de encarar, às vezes, novos desafios, até com o medo do erro, o medo da rejeição, o medo da. Eu acho que essa situação é bem isso, está nos forçando a encarar uma nova realidade. Se quer, se não quer. Que não, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes, que hoje à tarde estava comentando com alguns amigos, grandes amigos meus, inclusive, e um deles, o professor Fabrício. A gente estava conversando sobre nossas crianças, como está a questão da escola, tal, né? Atualmente é o único caminho. Já que é o único caminho, vamos tentar olhar positivamente, vamos tentar pensar que dentro desse cenário nós estamos fazendo o melhor que a gente pode, né? E vamos olhar para frente, o que está ficando para trás, está ficando para trás, porque não tem jeito, porque quando é possível e a gente pode, a gente resiste à mudança. Eu acho que é natural da nossa. A doutora falou da questão, por exemplo, do processo eletrônico. Agora, a senhora, como advogada, já deve ter sentido isso. A gente já viu juiz que declaradamente não despacha processo eletrônico. Eu falo, doutor, só me conta uma coisa, qual é a diferença? O processo físico, você ia pegar o processo físico e você ia despachar. E o eletrônico, você vai abrir o processo e você vai despachar. Aí você olha e fala, talvez seja porque antigamente, em função de muito advogado ir lá choramingar, o juiz despachava, juntos e conclusos. Tá, já despachei, obrigado, agora eu vou ler seu processo. E agora no eletrônico, não tem como você fazer isso. Tá lá, tá, você vai ter que olhar lá e vai ter que dar algum feedback para o advogado, né? A gente vê que tudo são processos. Então, daqui 30 anos, provavelmente a gente não vai discutir mais. Nossa, você lembra antigamente que o juiz não despachava o processo? Ou você vai acabar com a possibilidade do advogado despachar com o juiz, ou o juiz vai se acostumar com o fato de que ele vai ter que abrir lá rapidinho, dar uma olhada, e no máximo falar, doutor, o que foi? Já mudei o status aqui no sistema, está concluído, obrigado. A gente volta depois. Não, Algum jeito vai ter que dar. ou despachar por videoconferência. Hoje, uma amiga minha falou que achou interessantíssimo, que ligou na vara e queria como é que faz para conversar com o juiz, se tem algum telefone, né, que não dá o WhatsApp do juiz. Aí o juiz falou, não, vamos marcar, então, agenda uma videoconferência para despachar. Aí vem, aí a parte contrária vai ser chamada, vamos violar aí o contraditório, o princípio da imparcialidade, como é que fica, né? Então, são novidades. É por isso que o Guilherme falou, eu acho que o transporte aéreo, aliás, todo o transporte, a logística, é
um setor que vai mudar bastante. Ontem, eu ouvindo uma palestra de um amigo meu, economista do Rio, ele ainda falou assim, puxa, eu descobri agora, com esses 2 meses aqui, o quanto de viagem para São Paulo eu poderia ter economizado para reuniões. Você vai passar a fazer no mundo dos negócios tudo por videoconferência. No judiciário também, audiências por videoconferência. Semana passada eu fiz sustentação oral por videoconferência, né, lá no Rio Grande do Sul. Eu acho uma pena, porque eu aproveitava essas viagens de trabalho também para passear um pouquinho, né? lugares, né? Ainda que passear no aeroporto, que hoje já tem shoppings nos aeroportos, mas é um setor que vai sofrer muito, né? Nós vimos, olha só, nessa semana, em questão de uma semana, ontem a Latam pede recuperação judicial nos Estados Unidos. Semana passada, a Airbus fez a dispensa de 1.000 pessoas nos Estados Unidos. Hoje, a Boeing anuncia a demissão de 6.700 pessoas nos Estados Unidos. Não é à toa que a OIT divulga os dados hoje que o país mais atingido pela crise e pelo desemprego será os Estados Unidos e os países da América no geral, né? Então, assim, é um setor que está sofrendo bastante. A gente não sabe o que vai acontecer, porque nós vamos ter novos hábitos de consumo, né? E isso por si só já vai afetar, ainda que as atividades voltem ao normal daqui 15 dias, um mês, né? E que haja a retomada. Mas é o que a senhora falou, hábitos que foram mudados e que talvez a gente descubra que não vale a pena voltar E não vale a aos, pena voltar. aos hábitos que a gente tinha. Nós fizemos a nossa última reunião que nós fizemos com os professores, até pela característica de Bertioga, a gente fisicamente é longe de Santos, é longe de São Vicente, é mais perto do Guarujá, mas a gente ainda tem um trecho de Rio Santos. Então, assim, a gente tenta montar as reuniões pedagógicas numa data que eu consiga abarcar todos os professores. Mas, normalmente, eu tenho vários que não conseguem vir. Muitos não é nem só por causa da distância, é porque dá aula numa faculdade em Santos, é porque dá aula não sei onde, não consegue vir. Na última reunião remota, a única coisa que eu tive que ajustar foi que alguns professores falaram: olha, eu tenho a tal horário, eu tenho uma reunião remota na outra faculdade, e eu vou ficar numa reunião remota não sei onde, até que horas. Nós ajustamos um horário que, se não me engano, faltou uma professora que já tinha avisado que tinha um compromisso que era no mesmo horário, se podia. Todos participaram. Depois eu até comecei, eu falei, gente, a gente vai ter que repensar até quando voltar, se não vale a pena fazer reunião estratégica, pedagógica, a gente faz uma presencial, mas a gente faz mais reuniões remotas, que vale mais a pena, vem todo mundo. Porque aí o cara está lá a 100 quilômetros de distância, ele às vezes, se ele estiver num outro lugar, ele fala, tudo bem, eu tenho 1 hora de reunião, eu vou parar aqui, vou entrar no computador e vou ficar na reunião. Acabou, eu fecho e vou fazer outra coisa. Hoje era 5h25, mais ou menos, eu estava terminando de me arrumar para a live, e ele estava comentando com a minha esposa, aqui, com a professora Thais. Falei, eu tenho que ir para a live e tal, já vou me arrumar para ir para a live. Aí meu filho perguntou, onde que vai ser a live do papai? Falei, lá no seu quarto, fica tranquilo que é aqui do lado. Né? Então, eu demorei um cômodo para chegar do café da tarde na live. E talvez eu não queira voltar a algumas rotinas anteriores, porque é melhor. Né? O que eu tive que adaptar aqui, que eu acho que é essa questão do consumo. A gente deixou de consumir um monte de coisa. Mas, em compensação, eu tenho aqui no meu quarto, eu vou dar muito trabalho mostrar. Mas, por exemplo, aqui o meu quarto tem um roteador profissional. Eu comprei um roteador profissional, porque como a Thaís dá aula, eu tenho que ficar também, né? Ele não cai de jeito nenhum. Foi o Yuri que nos orientou aqui como fazer, o Yuri que veio aqui, ele com o Egídio fizeram aqui um trabalho maravilhoso na minha casa, que eu consegui colocar um roteador no quarto sem quebrar nada, a gente achou as tubulações aqui para chegar, mas eu tenho um equipamento que eu não sonhava em ter. Você acha? Eu tenho um roteador profissional, para quê? A gente se vira, vai abrir a porta, vai lá no corredor, pega o sinal, faz alguma coisa, né? Eu fiz essa adaptação e já está adaptado. E para um monte de coisa, realmente eu não sei se eu estou disposto a voltar a algumas coisas antigas, sendo que foi tão melhor. É. Essas lives, né?
Será que a gente não vai criar esse hábito e as instituições vão começar, voltou da pandemia. Tudo bem, mas eu vou alcançar gente de mais longe fazendo isso com frequência do que eu teria de qualquer outro jeito. É, não, é bem interessante, né, essa mudança de hábito. Em compensação, o que a gente tem visto, assim, conversando com médicos e vendo pesquisas, parece que houve também um acréscimo aí de pelo menos uns 40% de consultas com psiquiatras e de Sim. consumo de medicamentos para dormir, medicamento para depressão, né, pelos diversos motivos, ou porque não tem mais uma saúde financeira, ou porque a pessoa realmente entra em depressão por ficar em casa, não está acostumado. Então, são vários fatores. Algumas pessoas não conseguem lidar com essa alteração de comportamento, né? Então, são vários os problemas. A gente fala que vamos nos adaptar, mas para uns é fácil, para outros não conseguem e vão ter que recorrer. E aí vai ter o que? Um aumento expressivo de profissionais da área de saúde, psicólogos, né, fisioterapeutas, até por conta das posturas que estão incorretas, que a gente não estava preparado também para isso, né? E aí, para a empresa, eu acho que abre um leque enorme para se estudar a saúde dentro das empresas. É um tema super importante. O que vai mudar? Como que vai ser o cuidado com a saúde do empregado neste período, né, pós-pandemia? Né? Quais são os cuidados? Até essa grande discussão, se é ou não a Covid uma doença ocupacional, como evitar. Então, são inúmeros os aspectos, né, relacionados à doença. Professor, a gente chegou a um ponto que higienização agora é marketing, se você for ver. Agora as empresas vão trabalhar a higienização como marketing. Olha o ponto que a gente está chegando. Um restaurante, ele vai ter que trabalhar muito bem o marketing, porque vai ter muita gente que vai estar bitolada com o negócio, mesmo que a curva desses, as pessoas vão ficar com medo disso. As pessoas vão mudar os hábitos, não só de casa, você vai mudar o seu hábito de viagem. Talvez você não vá mais para lugares que haja grande concentração de pessoas. Às vezes vão procurar lugar com densidade habitacional menor, talvez interior, ecoturismo, né? Procurar lugares mais tranquilos. A gente vai mudar, que nem falei, o hábito, o próprio turismo de negócios vai mudar. Agora, por exemplo, professora, será que o nosso hábito de questão de importação vai mudar também? Porque, assim, o mundo inteiro, ele achou a China, né, o ouro, né, do mundo, né, aquele famoso ouro de tolo, que foi todo mundo para lá, todo mundo foi para o solo chinês produzir lá, mão de obra barata, isenção de impostos. A China fez um trabalho fantástico, se levar em consideração que ela falou, eu te dou tudo isso daqui, te dou mão de obra barata, te dou lugar para vocês instalar sítios produtivos, que chama, né? Falou, vem para cá, eu vou dar tudo isso para você. A única coisa que eu quero é a transferência da tecnologia. Aí foi todo mundo babando para a China para fazer isso. Falou, eu consigo lucrar 100%, até mais, em cima dos seus produtos, do que eles estavam sendo fabricados lá. Os valores tudo que você comprava lá é muito mais barato. Só que a gente acabou ficando muito dependente da China. O Trump, ele se elegeu baseado no quê? Na questão do protecionismo, de querer defender o seu mercado, já vendo que essa tática da China era de domínio mundial com relação a produtos, e ela voltou com uma postura mais protecionista. E outros países já estão sinalizando que vão tirar, o Japão já falou, não sei se é a Taiwan, não lembro qual outra que chegou também falou que já estava sinalizando que iam tirar iam criar isenções, iam tentar fazer coisas atrativas para que as empresas saíssem da China e voltassem para os seus países. Você acha que isso tende a aumentar cada vez mais, ter uma adesão maior dos outros países com relação a tirar suas empresas da China para tentar produzir localmente novamente? Você tocou num ponto interessantíssimo, né? E que tem dois fatos recentes que a imprensa no Brasil divulgou muito pouco, na verdade, quase nada. Que foi, primeiro, a saída antecipada do diretor da Organização Mundial do Comércio, que é um brasileiro. Roberto Azevedo anunciou na reunião, numa das reuniões, acho que foi semana passada, ele está antecipando
em um ano a sua saída. O término do mandato dele ia ocorrer só em agosto do ano que vem, e ele anunciou agora a sua saída para agosto deste ano. E esse é um fato importante. E eu ouvi muito pouco na imprensa, na verdade, a importância disso eu só vi numa live do vice-presidente, do general Mourão. No dia seguinte, o Mourão fez uma entrevista bem legal, e ele comentou, isso é um fato relevante que ninguém está dando importância. Por que o brasileiro saiu de lá, da OMC, um momento em que se pede reforma, também dentro da Organização Mundial do Comércio. E outro fato interessante, que na segunda-feira passada também, na Assembleia na conferência anual também da OMS, o Trump envia uma carta durante a conferência, manda para o diretor-geral, anunciando também que ele já havia feito a suspensão, desde 14 de abril, das suas contribuições para a OMS. E aí, na segunda-feira, durante a reunião, no dia 18, ele avisa, olha, se em 30 dias não tiver uma reforma da OMS, e se a OMS não investigar profundamente o comportamento da China, as contribuições de temporária passam a ser definitivamente canceladas. E é interessante que aí vem um outro fato hoje, que a OMS anunciou a criação de uma fundação, já pensando nisso, na retirada dos Estados Unidos da OMS, e aí ele cria uma fundação para doadores privados para sustentar a própria organização. E, ao mesmo tempo, a China aumentou o valor da sua contribuição. Então, o que nós estamos presenciando aí no mundo, né? Aí nas relações internacionais? Uma mudança geopolítica e uma mudança geoeconômica entre as nações. Só que o Brasil precisa pensar bastante, porque a China é o nosso primeiro parceiro comercial, principalmente por questão de alimentos. A gente tem uma super safra esse ano, que grande parte vai para a China, é a China que compra, né? E aí nós temos como segundo parceiro a Europa, os países da União Europeia, e em terceiro lugar os Estados Unidos. Então tem que pensar muito bem como é que vai mudar essa parceria, como será isso, né? E, por outro lado, nós temos visto que governos, eu nem gostaria de chamar de conservadores ou de direita, mas governos mais nacionalistas, cada vez mais protegendo a sua economia, e essa realmente foi a bandeira do Trump, né? E lá também está passando aí uma legislação, já está no Congresso, de proibir as empresas chinesas de serem listadas na Bolsa Americana, excluindo, né? O Japão também já está trazendo as suas empresas para o seu país, para o Japão, e aí a gente vai ter uma questão interessante, quem vai levar alguma vantagem pode ser a Índia, que é um grande fornecedor também de mão de obra. E a Índia já fez um trabalho muito interessante há alguns anos, né? A Índia mandou muita gente estudar nos Estados Unidos, mas tinha o hábito dos indianos ficarem nos Estados Unidos. E aí a Índia faz um trabalho de retorno desses cientistas para lá. Por isso que a Índia hoje é um país com desenvolvedora de softwares, né? Chega até a superar em algumas áreas o próprio Vale do Silício. Então, eles fizeram aquela política do brain drain, brain gain, tá? Perde o cérebro, mas traz ele de volta para o país. Então, eu não tenho dúvidas que a gente vai ter aí uma mudança bem significativa. E se você pensar, mas será que os Estados Unidos vai ter coragem de sair da OMS? Eu não duvido, ele já saiu do Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? Ele já saiu também de um outro conselho de desarmamento contra o Irã. Então, tem já pelo menos uns 4 organismos internacionais que os Estados Unidos se retirou. Então, pode ser que realmente haja essa mudança.
A princípio, Inclusive, não tem visto aqui no Brasil, mas eu já vi um movimento até de expulsão do embaixador chinês aqui do Brasil. E aí não sei como que as relações diplomáticas ficariam. Então, que existe esse movimento, existe, de uma reorganização geopolítica e geoeconômica no mundo. até porque, só para finalizar, o Brasil ele tem relação com a China e também tem relação, se aproximou dos Estados Unidos, né, novamente. E já há, inclusive, uma pressão do próprio Estados Unidos com relação à entrada do 5G, que é feita pela Huawei, que é uma empresa chinesa, e o 5G é o futuro da tecnologia, e coloca o Brasil, vai o quê? Pisando em ovos, qual a postura que vai tomar, porque ele está querendo fazer aquele papel de amigo dos dois, né? Então ele está no meio de uma cruzada aqui, os dois atirando, e eu não sei ainda qual vai ser o desfecho disso. Não sei como que, baseado nos seus estudos, você consegue ter uma previsão se a gente vai sofrer algum problema com os Estados Unidos com relação a essa entrada do 5G no Brasil? Então, ainda está se discutindo bastante, né, se entra ou não, exatamente pela forma da tecnologia, que deixaria muito mais vulnerável os dados do cidadão. Então, seria até algum sustento, uma forma de controle, né, do cidadão brasileiro. Então, há uma resistência, pelo que eu tenho lido, muito grande para a entrada do 5G aqui no país. Não sei, realmente, para mim, ainda é uma incógnita, né? Legal. Obrigado, viu, professora Marisa, Paulo? Paulo? Pode falar, Marisa. Não, nossa, eu estou assim viajando. Outras coisas que eu queria colocar, professora, perguntar, doutora Maria Cristina, em relação às empresas de pequeno porte. Essas empresas, algumas que abriram há pouco tempo, antes de acontecer a pandemia, que não esperavam. O que a senhora acha? Se muitas já quebraram, ou se não, se conseguiram se reinventar? A senhora tem alguma coisa para comentar sobre esse assunto? Há muitas, né? Os últimos dados do Sebrae, o Sebrae aponta já o desaparecimento de 600 mil pequenas e microempresas aqui no país. Então, muitas realmente não sobreviveram, porque não tem um fluxo de caixa para mais do que o mês. Então, fica realmente difícil, principalmente o setor muito atingido é o comércio, e o pequeno comércio. Então, é bem preocupante, a gente não sabe. Em compensação, alguns poucos conseguiram se reinventar. Outro dia eu assisti uma palestra e uma live também num grupo de negócios, em que a dona de um restaurante falou assim, bom, meu restaurante fechou, mas aí eu já estava com outro negócio engatilhado, e hoje ela faz pães. E está faturando muito mais do que com o restaurante que ela tinha, né, com pães. Então, assim, as pessoas realmente, as pequenas também estão se reinventando, né? Alguns restaurantes também falam que estão ganhando mais, faturando muito mais com o delivery do que com a presença mesmo nos locais, né? Mas, assim, realmente, quem foi bastante atingido são as pequenas e microempresas, né? Até porque, doutora, o lance dos garçons, né? Essas pessoas não estão trabalhando, né? Então, eles não estão tendo a despesa, o empregador, né? Nessa função, e por isso acaba economizando e atingindo outros, né? Que o delivery, mesmo você tendo motoboy, o custo do motoboy é mais baixo do que um garçom. Tanto que é interessante que os dados hoje divulgados pelo CAGED apontam que o número de admissões, que foi bem baixo, né? As pessoas que foram admitidas foram por contrato de trabalho intermitente ou a tempo parcial, né? E não jornadas normais, por exemplo, né? E o setor que mais utilizou também as duas formas
de manutenção do emprego prevista pela medida 936 foi o setor de restaurantes, né? Em que você pode ter dentro do restaurante contratos de trabalho reduzido, jornada reduzida, e alguns contratos como dos garçons suspenso, mas o pessoal da cozinha só com a jornada reduzida e consequente redução salarial. Então, é um setor que usou muito desses recursos. O professor Paulo quer falar alguma coisa sobre esse assunto? O que o senhor acha? Bom, isso aí eu acho que é exatamente tudo que vocês já abordaram, né? Eu acho que ouvindo todos esses temas, né, e até a gente caminhando aí já para um encerramento, eu, eu acredito que acho que ficou muito claro para a gente, né, que acho que em primeiro lugar a gente pontuar e eu acho que isso foi bem interessante, que a gente conseguiu, acho que, trazer hoje. Um dos aspectos relacionados à saúde da população. A gente discutiu impactos, mecanismos, alternativas que dizem respeito não à saúde da população brasileira, da população mundial, né? A gente destacou muito bem, são reflexos no mundo inteiro. Esse cenário vai atingir, provavelmente, relações diplomáticas, relações comerciais, né? Na verdade, essa postura dos Estados Unidos com relação a muitos acordos, tratados internacionais, só reforça o que eu sempre, uma linha assim que a gente sempre verificou, que no direito internacional, inclusive por conta dos mecanismos de coerção, terem que respeitar, obviamente, as questões de soberania, as questões de independência dos povos, um país que tem um alto poder econômico, como os Estados Unidos têm, define o que ele acha que é pauta ou que não é pauta, e não está muito preocupado com a organização A, B ou C, porque muita organização depende deles para ser viável, e tem muitas políticas que dependem deles, né? Acredito que hoje nenhum país declararia guerra contra ninguém se os Estados Unidos falar que é contra, né? Você não vai. Então, eu acho que esse assunto ele começa a tomar uma proporção e começa a nos mostrar que é uma preocupação que a gente tem que ter e que é uma preocupação que é real para todos nós hoje em dia. Então, acho que se ninguém estava preocupado com economia, se ninguém estava preocupado com geopolítica, se política não me interessa, se esse negócio de globalização não me interessa, a gente tem que começar a pensar de uma outra forma, porque às vezes o meu mundinho, a minha vida confortável aqui não vai existir mais. Eu vou ter que me inserir nesse novo cenário, que é um cenário globalizado, né? Hoje de manhã a Marisa estava, né, Marisa, quando a gente estava brincando, que essa pandemia só tomou a proporção que ela tomou, porque aquelas novelas de antigamente, onde o cara tomava café da manhã aqui em São Paulo e almoçava no Marrocos e jantava em Nova York, se tornou realidade. A gente vive um mundo global, a gente vive um mundo em que as fronteiras internacionais elas foram superadas e tanto os negócios quanto as relações físicas foram superadas, né? Então, a abrangência do problema é grande e eu acho que as soluções também vão ter que seguir esse mesmo caminho, né? E eu acho que foi de muita valia tudo isso que a gente conversou, tudo isso que a gente está conversando, né? Eu acho que é importante a gente se conscientizar desse novo cenário que a gente está vivendo, né? E encontrar soluções para poder superar e encontrar os caminhos, né, para que a gente, dentro desse cenário, consiga se recolocar, né, de alguma forma, e descobrir novos mundos, e estar aberto para isso, né, não quebrar a barreira da resistência que a gente tem com relação né, às mídias sociais. Se a gente for ver, é um universo intransponível, e muita gente como eu
tinha medo, assim, tipo, mídia social é só para meus amigos que eu conheço aqui perto. Aí você fala, mas você tem. É, brincadeiras, eu fiz um teste esses dias, a Thaís me falou assim: olha, arruma isso, isso, isso no seu Face, arruma isso, isso, isso no seu Instagram, coloca seu status, coloca onde você estudou, coloca qualificação, coloca isso. Eu fiquei assustado, porque eu tinha 80 amigos até ontem, em uma semana que ela falou muda isso, muda aquilo, com tanto de pedido, já está com quase 500. Eu falei, Thaís, é normal esse negócio de cada. Eu falei, é, porque vai aumentando os amigos, o Facebook vai indicando para mais gente, vai tendo mais gente. Mas é legal o trabalho que a gente faz, a gente consegue divulgar para mais gente e tal. Né? Então é um novo cenário que a gente tem que estar aberto a conhecer e sair da nossa linha de conforto. Né? Eu vou passar para a Marisa, mas já encerrando aí meus comentários, agradecer imensamente, Marisa, Ai, Maria foi, Cristina, pelo carinho, pela atenção que teve por nós aqui. Com certeza, se deixar à vontade, a gente termina a live semana que vem. Né? Vai ser live sertaneja. Né? A gente vai ficar aqui 5, 6 horas, a gente arranja alguns patrocinadores para fazer assim, a gente fica, porque assunto tem e um assunto vai puxando o outro, né? Mas realmente muito obrigado pela participação. Marisa, parabéns aí pela condução. Como eu te falei, você é fantástico. Não tinha que se preocupar com nada. professor. Tá bom? Obrigado. Obrigado. O que eu quero falar, assim, eu sou suspeita a falar da FAB quando o Guilherme falou que em uma semana, em 2 semanas, a gente já estava online, e realmente isso é verdade. E, assim, eu que era, mesmo meu marido, sendo totalmente tecnológico, os opostos se atraem realmente, eu sou prova viva disso, porque eu, em tecnologia, sou péssima. Agora, em compensação, se eu sair na rua, eu falo até com poste, que nem diz minhas filhas. E ele não, ele é totalmente tímido e totalmente tecnológico, né? E eu tive apoio tanto dele em casa, mas tive também muito apoio da FAB, o Yuri, foi fantástico, me socorreu muitas vezes, porque ele, estando em aula, eu também estando, e eu pedia socorro para o Yuri. Então, nessa parte de apoio, eu tenho muito que agradecer a FAB. Se hoje eu estou trabalhando, e os meus alunos, que eu sei que estão gostando, que eu tenho feedback deles em relação às minhas aulas, às minhas transmissões, é graças ao apoio que a FAB nos dá. Agradeço muito o convite de hoje estar participando, foi minha primeira, né, live assim, mediando. Obrigada pela ajuda, Guilherme, pelo apoio, Paulo, pela confiança que a FAB deposita. E muita gratidão, doutora Maria Cristina, por dividir conosco um pouquinho, pelo menos, né, do seu tempo, tudo que a senhora conhece, que eu sei que se a gente estivesse conversando aqui, realmente seria conteúdo para semanas, né? Obrigada mesmo, de coração. E nós somos vizinhas, né? Porque eu sou de Santos, a senhora Praia Grande, pertinho. Tô aqui. A pandemia passar, a gente tome um café, né? No shopping. Com certeza. Com certeza. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Legal, professor. Antes das suas considerações finais, deixa eu só dar uma boa noite para o pessoal. Gente, hoje eu peço 1000 desculpas. A internet não colaborou muito com a gente teve 2 quedas no meio do caminho, mas a gente está praticamente 1h35 no ar. Acho que mesmo assim a gente conseguiu passar para o pessoal bastante informação, conseguiu explorar o conhecimento que a professora Maria Cristina tem e está fazendo essa questão de compartilhar com a gente, então a gente fica muito feliz. Professor, tem aqui só o boa noite do pessoal, a Gisele Petroneto, que é professora, aluna de Direito da faculdade, muito obrigado pela participação, o Igor Alves dando boa noite, a Alexandrina Neres falando aqui, verdade, que o professor André está de parabéns, e é aluna, viu, André? Tá vendo? Parabéns, André, né? virou um digital influencer já. Digital influência.
O Carlos Mattioli, acho que ele deve ter falado isso aqui no meio de algum papo que a gente já estava, dizendo o seguinte: quero ver é fazer perícia por videoconferência. Gente, não duvida da tecnologia. Quem sabe daqui a alguns anos aparece um tal de um scanner, alguma coisa que vai lá, vai fazer perícia forense, se bobear daqui a alguns anos. A gente já vê, engraçado como a gente já vê muito os seriados ou desenhos que eram futuristas. Se você falar de vídeo dos Jetsons, gente, de quando eu tinha 5 anos de idade, e lá já existia o tablet naquela época, né? Então, a gente não pode duvidar. Só falta a comida chegar agora, direto por um cano aqui, que nem era lá. Só falta isso para a gente chegar e o carro voar. Vamos lá, aqui mais aqui também. O Maurício dos Reis Lima, dizendo aqui que a pandemia nos arrancou da zona de conforto. Verdade, Maurício, é isso aí. Quem mais aqui? Adriana Vale, falando Viva Cris, espetáculo. Aí é fã, hein? Parabéns. O professor Fabrício Demigliano, que fez a live com a gente ontem, falou da questão da saúde mental em tempos de pandemia. Ele e nossas convidadas lá deram um show, foi uma live muito legal. Muito obrigado, professor Fabrício. Ele diz aqui, super bacana, estamos bem longe mesmo de entender o impacto da tecnologia. Adorei a colocação. Está dado aqui o recado, Fabrício. A Bruna Araújo, dizendo aqui que foi belo esclarecimento e observação do quadro, obrigado. O Del da Karina também entrou aqui. Quem mais? Bruna Maria, Mônica Gomes, olha aí, ó, galera participando. Que vontade de bater aquela perna no Litoral Plaza Shopping, Flor Pereira. Deve ser aí de Praia Grande, deve ser fã aí de sua, viu, professora? Muito obrigado, viu? Acho que a gente vai chegando ao fim aqui da nossa live. Já dado aqui os devidos boa noites, o nosso muito obrigado pela participação de vocês. Esperamos que a internet amanhã colabore com a gente, que a gente consiga ir num tiro só, como foi das outras vezes. Mas, professora, fica aqui um próximo convite, quem sabe mais para frente você possa participar de uma palestra em loco aqui, quando tudo voltar ao normal. Senão, a gente um dia faz novamente aqui pela internet mesmo, porque acho que você tem muito mais a contribuir do que só em 1h30 que a gente teve hoje. A gente agradece demais, tá bom? Bom, eu que agradeço. Foi muito gostoso bater papo. Olha, foi 1h30 super divertida até, né? Os temas pesados, mas que vocês conseguiram levar de uma forma bem leve, bem gostosa. Fiquei super contente. Obrigada, Paulo. Obrigada, professora Marisa, Guilherme. E fico à disposição. Assim que voltar a forma presencial, o que precisarem de mim, eu estou aqui às ordens para tomar um café, conhecer um pouco mais de Bertioga, que eu não conheço também, aqui pertinho, na Praia Grande, né? E aproveitando, eu convido, assim como o Paulo me conheceu, eu convido todo mundo também para assistir uma live que a gente faz todo sábado, às 17 horas, pelo Instagram, uma live diferente. Esse é o nome. E onde a gente discute, eu e mais 3 amigas, discutimos assuntos da semana, tratamos de direito, economia, política, comportamento. Foi onde nós nos conhecemos, que o Paulo fez o convite, ele assistiu eu e as meninas aqui. Uma live pelo Insta. Depois passa para o Paulo, você tem o contato direto, passa para a gente a página, o dia, o horário, a gente faz questão de divulgar para todos os nossos alunos nas nossas redes sociais, a gente tem um contato bem estreito com eles e a gente consegue fazer esse trabalho para você, com certeza. Pode deixar que a gente vai ajudar. E vou te passar também um outro link, que na sexta-feira a gente vai ter uma maratona de direito do trabalho com 40 palestras, tudo em benefício do Hospital do Câncer de Barretos, que hoje chama Hospital do Amor, gratuito também. Então, só todos na área de direito do trabalho. Eu vou passar o link para vocês, e aí vai ter também um link para quem quiser fazer doações para o hospital. A gente chamou de maratona do direito. Vai ser o dia inteiro na sexta-feira, bem legal. Então, pode contar com a gente. Muito obrigada, foi muito legal estar com vocês. Boa noite. Muito obrigado. Vou dar um muito obrigado. Claro, vou dar um muito obrigado também ao professor Paulo participando, professora Marisa inaugurando sua presença aqui na nossa live, e tem muitas outras ainda, professora. Professora Maria Cristina, a gente vai fazer essa live, a gente vai tentar pelo menos manter isso daí pelo menos todos os dias a partir de agora, com essa ferramenta que é muito legal de conhecimento para as pessoas. Muito obrigado a todos vocês.
a todos os telespectadores, o pessoal que participou com a gente, mandou seu boa noite. Vou deixar aqui, amanhã, é o professor Sérgio Zagarino, ele vai falar sobre a relação de consumo na pandemia, e na sexta-feira tem a professora Karen Keller, que vai falar sobre metodologias ativas. São temas aí também super atuais e que você, com certeza, tem que absorver aqui com a gente, tá bom? Obrigado, gente. Valeu para vocês, um ótimo término de quarta-feira e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Guilherme. Valeu, gente. Professora Maria Cristina, um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Abração.